E ontem nós perguntamos para você, como é que você tem lutado sua guerra? Como você tem se comportado diante da guerra que você está enfrentando? Um está enfrentando uma guerra no relacionamento, outro uma guerra financeira, outro pode ser uma guerra familiar, uma guerra emocional, depressão, angústia, né? Cada um vivendo uma batalha após a outra. Cada um lutando a sua guerra. O problema nem é lutar, porque se você não luta, você vai apanhar demais. Então nós temos que entrar na palavra do Senhor e aprender como lutar. Como que eu vou guerrear? Que armas que eu vou usar? Como que eu posso compreender a direção que Deus tem para mim? E eu quero de novo lembrar você que ontem, quando Davi chegou no campo de batalha e percebeu que eles estavam todos acuados, pressionados, vivendo uma opressão terrível com o inimigo, quando ele viu que a batalha estava ali, estavam no meio de um campo de batalha, estavam no meio de uma guerra, e eles estavam todos acuados. Eles não conseguiam se mover. 40 dias de opressão, 40 dias de pressão, 40 dias de angústia, de medo, de insônia, de amargura. 40 dias no caos, sofrimento total. Espera, as coisas não se repetem? Não estamos vivendo dias assim como aquele dia? Naquele dia, o gigante era Golias. Um gigante fortemente armado, bem equipado, com experiência de guerra, que chegou intimidando o exército de Israel. Mas alto lá, espera, hoje nós também estamos enfrentando gigantes. Hoje nós também estamos diante de uma batalha. E muitos não estão tendo força para reagir. Muitos diante dessa guerra estão com medo, estão apavorados, estão se escondendo, estão se entregando. O que nós estamos vivendo há mais de um ano com essa pandemia parece um quadro da batalha de Israel. Todos os dias Golias saindo para fora e ameaçando e afrontando e zombando e perguntando: quem vai vir contra mim? Quem vai me enfrentar? Não estamos vivendo dias assim? Em que o inimigo tem se levantado em forma dessa pandemia há mais de um ano, nos afrontado, nos ameaçado, pressionando, provocando medo, depressão, angústia. Muitos desistiram, se entregaram, jogaram a toalha, se mataram. Estamos vivendo dias de batalha, batalha intensa, batalha pesada. Estamos sendo afrontados todos os dias. O inimigo zombando, como eu já vi em rede social, pessoas falando e zombando. E aí, onde que está Deus no meio dessa batalha? Onde que está Deus que não faz nada? Não tem nada a ver com Deus. Nada. Agora preste bastante atenção. Davi chega. E Davi chega: pastor, a senhora está falando a palavra de ontem? Sim. Estamos batendo nessa tecla para você entender e reagir. De repente, Davi chega, faz uma leitura da situação, faz uma leitura geral, né, do contexto que eles estão vivendo. Ele vê os homens assustados, acuados. Os 3 irmãos dele estão lá, porque fazem parte do exército de Saul. Saul está lá na tenda, fortemente armada e equipada, mas também com medo. Apesar que Saul era tão grande quanto Golias, quase. Saul era o homem mais alto do meio do povo de Deus, mas também está acuado. E aí o que Davi faz? Quando Davi faz aquela leitura, queridos,
ele faz uma observação que me chamou a atenção. Quando ele diz, em 1 Samuel 17, 26, então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará ao homem que matar esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os, no plural, exércitos do Deus vivo? Qual o discernimento que Davi teve ali? Que Golias não estava afrontando apenas aquele exército militar, aquele exército no plano natural. Ele estava afrontando o exército de Deus, 2 exércitos. Davi discerniu que havia uma batalha espiritual. Davi discerniu que não era só um exército que estava sendo afrontado, os exércitos do Deus vivo. Se nós tivéssemos esse entendimento o tempo todo, que a guerra que nos envolve no mundo natural tem também uma influência do mundo espiritual, seria mais fácil para a gente entender e orar. Mas espera, vamos lá. Vamos entrar agora na parte de hoje. Existe, eu anotei aqui para a gente falar sobre isso, existem alguns tipos de domínio que é normal. Vamos lá. Existe o domínio natural. Lá no livro de Gênesis, Deus fez tudo e entregou ao homem para dominar, certo? Esse domínio é natural. É o domínio que traz autoridade, é o domínio, o controle, o comando que traz responsabilidade, é o domínio natural. Romanos 13 fala que todo ser humano esteja sujeito às autoridades, porque elas foram delegadas por Deus. Então, é natural o ser humano dominar. Vai entendendo. Existe um outro domínio que a Bíblia fala, o domínio próprio, o domínio emocional, que Provérbios 25, 28 fala que uma pessoa sem domínio próprio é como cidade sem muro, cidade exposta, vulnerável aos ataques, à invasão do inimigo. E esse domínio próprio, olha lá, domínio natural, dominar a terra, as aves, né? Dominar o mundo. E o domínio próprio fala de quê? Equilíbrio, compromisso, mudança de hábito, renovação da mente. Opa! Temos aí 2 tipos de domínio já. Tem um outro domínio. Sim. E nós temos vivido esse domínio nos nossos dias. Ali Golias era um domínio que? Abusivo. Existe hoje um domínio abusivo. Como assim? O domínio abusivo é quando existe um controle, uma manipulação, uma pressão vindo de pessoas que nós conhecemos, o pai, ou a mãe, o marido, o líder, o discipulador, até uma criança que consegue dominar os pais. Eu já vi pai, mãe, que deixou de fazer algo que queria porque o filho dominou a situação e mandou. Você não vai fazer. Você não vai fazer isso. O domínio abusivo, disfarçado de boa intenção. Sabe aquele líder, aquele discipulador que manda na vida do discípulo? Que fala, você casa, você não casa. Você compra o carro, você não compra. Né? Aquele esposo que tem aquele domínio abusivo, a esposa. Esse domínio emocional. Domínio abusivo de autoridades. Temos visto isso aí, gente. Temos visto aí o abuso, né, de muitas autoridades dominando com pulso de ferro. Agora, esse domínio abusivo, ele dá lugar para o domínio satânico. Presta atenção. Como é que você vai vencer a batalha se você não sabe nem discernir quem são os dominadores
dominadores que estão te enfrentando. Como é que você vai vencer a batalha se você não tem nem noção de quem que é o seu inimigo? Por isso que a Bíblia fala que por ignorar os desígnios de Satanás, ele leva vantagem. Porque a pessoa às vezes está sendo dominada, oprimida, e ela não tem nem discernimento se aquele domínio é um domínio abusivo ou é um domínio satânico. Pastor, o que é o domínio satânico? O domínio satânico, ele vem na trilha do domínio abusivo. O domínio abusivo, ele oprime, ele desgasta, ele gera depressão, ele gera ira, às vezes até o medo. Mas o domínio abusivo, você para. Simples. Percebeu que estão abusando? Percebeu que está passando dos limites? Percebeu que aquele domínio não é o domínio natural que a Bíblia diz? Então, alto lá, vamos sentar, vamos conversar. Você está passando dos limites. Eu reconheço o meu direito, a minha responsabilidade. E se nem Deus me tirou o livre-arbítrio, se o próprio Deus me deu o direito de escolha, de decisão, como que um líder, um discipulador, uma pessoa pode chegar e querer dominar as minhas escolhas e decisões? O domínio abusivo, quem para é você. Só que tem um detalhe interessante. O domínio abusivo, se ele não for controlado, ele chega no domínio satânico. E é nesse que eu quero chegar. O domínio satânico envolve medo, pressão, depressão. O domínio satânico envolve cercar de ignorância. O domínio satânico traz pobreza, emburrece, traz miséria. O domínio satânico restringe o conhecimento. Peraí, você acha que para o império das trevas o mundo jaz no maligno? É negócio? Uma nação que pensa, que questiona, que investiga, que avalia, que analisa, que tem profundidade, que tem conhecimento? Não. Não é à toa que o conhecimento na nação é tão precário. É para que não haja questionamento, para que não haja discernimento mesmo. Mas espera, tem mais. O domínio satânico, ele restringe a liberdade. No domínio satânico, você perde o direito de ir e vir. Você perde o direito de escolher. No domínio satânico, você perde a liberdade de expressão. No domínio satânico, você perde a liberdade religiosa. Então espera. Saímos do domínio natural, passamos pelo domínio emocional, entramos no domínio abusivo e agora no satânico, que é a última escala, chega a imposição. Impõe no comportamento, impõe nas atitudes, ultrapassa o que é direito e o que não é. E aí, como que você vai lutar? O que nós precisamos nesses dias, olha o que 1 Coríntios 2,14 fala, querido. Quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas espirituais, pois é loucura. Não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente por quem tem a mente de Cristo. Por que Davi enfrentou Golias? Por que Davi criou coragem para enfrentar Golias sem o armamento de Saul, sem a armadura de Saul? Apenas com o que ele usava no dia a dia, que era o seu estilingue, o seu bodoque? Porque ele discerniu que o perigo maior não estava no mundo natural. Ele discerniu que a
havia dois exércitos, o natural e o espiritual. E quando ele discerniu e entendeu que havia uma guerra espiritual, ele se lembrou dos livramentos e dos escapes que o Senhor tinha dado para ele. Ele se lembra de quando o leão tentou tomar uma das ovelhas do seu pai e ele recebeu uma força, um poder, uma energia sobrenatural. E o que ele fez? Arrancou a ovelha da boca do leão. Ele se lembrou que numa outra ocasião, um urso também tentou roubar uma das ovelhas e ele foi lá, com coragem, sozinho, foi lá e arrancou aquela ovelha da boca do urso. Ele recebeu ousadia, intrepidez, coragem, mas não é isso que a Bíblia diz? Que Deus não nos deu um espírito de covardia, de coragem, de ousadia. Foi isso que Ele nos deu. Agora preste atenção. Davi venceu a guerra porque ele teve discernimento. Opa, tá para mim essa guerra. Ele está afrontando o meu Deus. Agora deixa eu te falar. 1 Coríntios 2 fala: quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. É loucura. Você ter um discernimento é loucura. Ontem nós estávamos conversando, eu, minha filha Poliane e o Emerson, e a Poliane me contou um sonho, um alvo, um projeto dela. E à noite, o meu filho me chama eu e Poli, e fala: eu queria contar para vocês um sonho que eu tive com a Poli. E ele conta exatamente, em outras palavras, mas tão claro, o sonho dele era como se ele estivesse conversando comigo, a Poli e o Emerson. Ele ilustra, ele retrata toda a nossa conversa, porém ele não estava presente, era um sonho. E ele entendeu que era um discernimento que o Senhor estava dando. E ele liga por conferência e diz: mãe, fica aí na linha que eu quero chamar a Poli. Poli, eu tive um sonho. E quando ele começou a contar, eu mais a Poli ficamos paralisadas, porque ele estava retratando a conversa que nós tínhamos tido pela manhã. E ele estava na casa dele. O problema do crente carnal, que não tem tempo com Deus, que não tem intimidade com Deus, é que a guerra vem, a batalha vem, e ele apanha, ele se entrega, ele tem prejuízo, ele perde, porque ele não tem discernimento espiritual. Porque ele não compreende quando é um domínio satânico ou um domínio natural ou abusivo. Entenda, querido, o que eu estou te falando? Se você não tiver discernimento, a gente vai perdendo e vai apanhando, vai se entregando. Quantas perdas, quantos prejuízos você já teve na sua vida, que poderia ter sido evitado se você tivesse esse discernimento aqui. Ele está afrontando os exércitos do Deus vivo. Quantas batalhas perdidas, quanta humilhação, quanta perda, quanto trauma. Se entendesse, se compreendesse que aquela batalha, ela teria que ter sido travada no mundo espiritual. Consegue entender o que eu estou te falando? Hoje, a nossa atual realidade não é uma batalha só política. Nós não estamos vivendo uma batalha militar. Nós não estamos vivendo uma batalha emocional. Nós estamos vivenciando uma batalha satânica. Nós estamos vivendo um momento de tensão espiritual. E se você não tiver o seu discernimento ativado, você vai se entregar e vai morrer no campo de batalha.
Consegue entender o que eu estou te falando? Se entendeu, diz amém aí, curte aí para ver que você está aí que está entendendo. Está entendendo? Aí o Sérgio estava falando, pastor, o melhor domínio que temos que ter é resgatar o ser humano, todo ser humano através do Senhor. O que nós precisamos nesses dias, discernimento espiritual. Davi teve discernimento espiritual. Davi viu o que eles não viram, mas tem mais. Davi tinha experiência que eles não tinham. Davi tinha testemunho para contar. Davi tinha uma bagagem espiritual. Davi andava com o Senhor. Davi ouvia a voz do Senhor. Por isso, aquele gigante para ele era como se fosse um anãozinho, com uma coisa qualquer. Porque ele sabia que a força que estava com ele era um poder sobrenatural. Aí eu te pergunto, querido, como é que eu vou ter discernimento, pastora? Como é que eu vou ter discernimento para entender se essa batalha que eu estou enfrentando é satânica? Eu já não durmo, eu já não como, eu já não tenho prazer. Quando amanhece o dia, meu coração já fecha. Eu estou andando abafado, angustiado, com vontade de chorar. Eu vivo com medo. Como que eu vou entender se essa batalha que eu estou enfrentando é espiritual? É uma batalha satânica? É uma batalha emocional? Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Eu não vou conseguir discernir. Eu não vou conseguir discernir se é vontade de Deus ou não, se eu não conhecer a mente de Deus. Eu não vou conseguir discernir o que está por trás desta batalha, se eu não conseguir entender o mundo espiritual. E isso não é só ir na igreja, não é só fazer campanha, não é só trabalhar na obra, não é só dar dízimo, oferta, vai além. Meditar na palavra, se apaixonar pela palavra, o tempo com Deus, buscar a presença do Senhor, porque à medida que você vai tendo tempo com Deus, a sua intimidade com Ele vai crescendo e você passa a compreender quando Ele estiver falando com você. Consegue entender o que eu estou te falando? Sem discernimento, que arma que você vai usar? Sem discernimento, como que você vai entender a guerra que você está enfrentando? Davi venceu. Davi entendeu. Davi compreendeu. Que espera, esses homens estão há 40 anos olhando essa guerra no mundo natural, mas essa guerra é espiritual. E para a guerra espiritual, o meu Deus entra comigo e me dá o comando. Consegue entender isso? Como que eu vou ter esse discernimento? Como que eu vou receber sabedoria? Amado, não tem segredo. Vai para o seu cantinho, para o secreto com Deus. Vai ler a palavra do Senhor. Pega essa live, ouve de novo. Ouve as outras lives. Pega a Bíblia. Tenta compreender. Tenta entender a mente de Deus. Se a Bíblia diz que Deus só tem pensamentos bons a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, então espera. Jeremias 29:11. O que eu estou vivendo não é o que eu gostaria de viver, então Deus não está se alegrando com isso. Porque Ele só tem pensamentos bons e Ele quer me dar o fim que eu desejo. Não é isso que eu desejo. Você vai começar a discernir o que na tua vida está em linha com a palavra e o que não está. Você vai perceber quando o inimigo estiver agindo. Agora, há um ano atrás, quando começou a pandemia, parecia só um vento. Parecia só um momento de 15, 20 dias que tudo ia passar. Um ano depois, tudo mudou. E o domínio agora é satânico. Você vê Satanás armando, você vê as estratégias acontecendo e você vê muito crente emburrecendo. Crente que não conhece a palavra, que não tem intimidade com Deus, falando abobrinha nas redes sociais. Porque não entende, não compreende, não tem discernimento, não tem
tem sabedoria? Tem língua, língua grande tem. Amado, nós precisamos entender isso. É hora de discernir qual é a batalha que eu estou enfrentando. Qual é a batalha que nós estamos enfrentando. Qual é o domínio dessa batalha? Essa batalha é emocional? É uma batalha natural do ser humano? É uma batalha emocional? Bem, se as minhas emoções estão afetadas, eu vou alinhar as minhas emoções com a palavra de Deus. Se é um domínio abusivo, eu vou saber dos meus direitos, dos meus deveres, vou sentar com essa pessoa e vamos alinhar as coisas. E tem detalhe também. Se você não tem uma identidade restaurada, o domínio abusivo, você vai ser refém dele. Porque quem não sabe quem é em Cristo Jesus, não tem como medir ou pontuar ninguém. Qualquer um chega, manda e domina. E a satânica, o domínio satânico, oração, discernimento, sabedoria, ousadia, intrepidez, atitude. Amém, amados? Conseguiu entender? Davi teve vitória, porque além da intimidade com Deus, ele tinha discernimento. Quem é esse incircunciso? Vou ler para você de novo. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem mexe com você? Quem mexe comigo? Mexe com a menina dos olhos de Deus. Somos especiais para o Senhor. Deus quer nos dar vitória. Deus colocou anjos para nos servir. Os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. São espíritos ministradores que trabalham a nosso favor. Mas está tudo na palavra. Se você não tiver intimidade com a palavra, como é que você vai discernir? Amém? Vamos orar? Vamos? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti os nossos amigos, tanto do Facebook quanto do Instagram. Senhor, estamos no meio de uma guerra. E uma guerra tem muitas batalhas. Talvez os teus filhos que estão me acompanhando agora já tenham perdido algumas batalhas nessa guerra. Mas não precisam perder mais batalhas. Porque o Senhor é Deus que dá a armadura. O Senhor é Deus que dá o recurso. O Senhor é Deus que dá o equipamento necessário. O Senhor é Deus que dá sabedoria, disciplina, discernimento. Senhor, a Tua palavra diz em Provérbios 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que o imprudente, o insensato, ele rejeita a sabedoria e a disciplina. E, Senhor, para entendermos os Teus propósitos, para entendermos os Teus planos, vamos ter que ter disciplina, vamos ter que ter sabedoria. E nós não queremos mais perder. Chega, Pai. Chega, Senhor, já perdemos demais. Já fomos prejudicados demais, o prejuízo tem sido grande. Ajuda-nos a nos posicionar. Chega de chorar, chega de lamentar, chega de reclamar, de murmurar. É hora de se levantar, pegar a nossa Bíblia, pegar o nosso tempo a sós com Deus no secreto e dizer: Pai, eu estou aqui. Quero te conhecer, quero te ouvir, quero aprender a discernir tua voz. Eu quero a sabedoria que vem do alto. Eu quero a ousadia que o Senhor deu para Davi, porque eu não aceito mais perder nada. Chega, já deu. Eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou desmontar esse domínio satânico que tem causado prejuízo. Amém, queridos? Amém? Você que chegou aí agora, você que chegou no finalzinho, a live fica gravada. Ouve. Ouve com o coração, ouve de novo. Para de se entregar, reaja, se levanta, se posiciona. Deus tem muito para fazer na tua vida. Deus quer te abençoar. Mas você,
A palavra do Senhor diz: busca e me encontra quando me buscar de coração. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. É a palavra do Senhor. Amém? Quero deixar para você o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 339-9104-9478. 339-9104-9478. Amados, esse trabalho que a gente faz é voluntário. Mas algumas pessoas sentem, às vezes, de abençoar. Se você quiser ofertar no meu ministério, o Pix é o mesmo celular. 339-9104-9478. Nós precisamos melhorar a internet. Precisamos mexer em algumas coisas aqui que nós estamos tendo problema no nosso estúdio. E temos orado a Deus para que Ele levante pessoas para abençoar o ministério, para que possamos dar continuidade, melhorando a internet, melhorando tudo que pudermos. E se você precisa de oração, também você envia o seu pedido de oração nesse WhatsApp. 339-9104-9478. Mandamos reflexão também de minutos, 30 segundos, 2 minutos. Mandamos para quem envia nome, sobrenome e cidade para esse WhatsApp. Tudo é esse WhatsApp. 339-9104-9478. Esse WhatsApp é o Pix, esse WhatsApp é pedido de oração. Esse WhatsApp você compra o nosso material, os livros, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te proteja, que o Senhor Jesus te guarde e que você, de uma vez por todas, pare de se comportar como vítima, pare de se comportar como coitadinho que nasceu para perder, o sofredor. Se posicione e descubra a força que você tem em Deus. Você não é um coitadinho, uma coitadinha. Você é um soldado que tem todos os recursos necessários para vencer a tua batalha. Amém? Só precisa se posicionar. Jamais esqueça disso. Davi, quando chegou naquele campo, discerniu que a guerra não envolvia só um exército militar, havia um exército espiritual. Deus te abençoe e até amanhã.